Mais uma vez o nome do Senhor Jesus Cristo seja engrandecido. É com muita alegria que eu agradeço a Deus pelo seu carinho, por suas orações. Agradeço a Deus por mais um ano podermos celebrar e nos lembrar dessa semana tão importante, histórica, que marca, como muitos conhecem, a Semana Santa. Não apenas uma semana de celebrações, de coelhinho, da Páscoa, de muito chocolate. A gente não vai entrar nesse mérito, nessa questão, mas vamos reforçar a tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que nos mostra a importância dessa semana no calendário não somente cristão, no calendário judaico, mas também para o povo de Deus como um todo. E é muito importante porque a forma que vai ser apresentada é uma forma prática, mostrando que mesmo diante de todos os acontecimentos que estavam para sobrevir na vida de Jesus Cristo, como ele foi ativo nessa última semana aí, chamada Semana Santa, a semana que antecedia a crucificação do nosso Senhor. Então, eu peço que você, com muita atenção, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos pedir para que Ele fale conosco, porque com certeza vai ser mais um momento proveitoso de aprendizado da palavra do Senhor. Feche seus olhos. Pai Santo e querido Deus, mais uma vez nós oramos ao Senhor, te agradecemos pelos teus feitos, te agradecemos, Senhor, pelo alimento, pelo pão de cada dia, te agradecemos, Senhor, pela nossa família, nossos amigos, nossos irmãos, porque mesmo diante de tudo que estava para acontecer, como nós chamamos e conhecemos a Semana Santa, o Senhor continuou trabalhando, continuou fazendo coisas boas e isso nos motiva. Muito obrigado, nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Então, nessa série, vamos colocar assim, uma série de mensagens. Eu vou dividir a semana porque eu quero apresentar de uma forma muito prática, expondo o que Jesus fez na semana dita Semana Santa. Então, a gente sabe que o primeiro dia da semana é domingo. Então, nós temos até a morte de Jesus Cristo, nós temos, comumente aceito, nós temos domingo, primeiro dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Nós temos 6 dias. Então, hoje nós vamos ver, nessa mensagem, nesse ensino bíblico, nós vamos ver os 2 primeiros dias da semana, o domingo e a segunda-feira. Como foi essa semana de Jesus? Como foi movimentada essa semana de Jesus? O que ele fez? O que é que os textos bíblicos nos mostram do que Jesus fez e como isso nos ensina e nos motiva nessa caminhada? Então, para começar, já começando, é muito importante lembrar que isso aí foi conhecido, a Semana Santa ela foi conhecida como também a Semana da Paixão de Cristo, que antecedia a crucificação. E essa semana ela foi contada no calendário litúrgico cristão como a Semana Santa. Mas claro que a gente sabe que tem outras culturas, outras religiões e outras tradições que vai rejeitar esse tipo de interpretação. Então a gente não vai entrar no mérito dessa questão histórica da divisão, por que religião A acredita assim, por que religião B acredita assado, Jesus não entrou no domingo propriamente dito. A gente não vai entrar nesses pormenores, porque isso não faz a menor diferença. Nós vamos nos aprofundar naquilo que a Bíblia realmente expõe para a gente. Então é muito importante lembrar, e os cristãos precisam saber disso, que cada evento que vai ser apresentado aqui aconteceu na semana que antecedia a morte e a ressurreição de Cristo. Isso é o que fica, porque é o que o texto bíblico nos expõe. Então a gente não vai entrar no mérito do que fulano acredita, no que a religião A, B ou C acredita, mas sim naquilo que aconteceu. Outra coisa que é importante deixar claro é que não vai existir um consenso entre os estudiosos, até os mais renomados, a respeito do dia exato da morte de Jesus e da sua crucificação. Então você vai encontrar aí estudiosos que acreditam que Jesus ele morreu numa quinta-feira, vai ver pessoas dizendo que Jesus morreu de fato numa sexta-feira, e também isso nós não vamos entrar nesse mérito, porque afinal de contas a Bíblia fala que ele morreu e ressuscitou ao 3º dia. Então nós vamos nos apegar a todos esses textos. Então é muito importante a gente considerar essa posição bíblica, começando aí com o primeiro dia da semana, o domingo. E isso é comumente aceito, é o mais aceito pela linha teológica,
que acredita que esses fatos aconteceram nessa ordem. Então, em Mateus, no capítulo 21, a partir do versículo 1, nós temos um evento bastante conhecido, e você ouviu que o domingo que antecede aí a morte de Jesus, a semana que adentra a Semana Santa, é o domingo conhecido como Domingo de Ramos. E a gente encontra nas Escrituras, em Mateus no capítulo 21, o seguinte, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, e você vai acompanhar comigo. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar, versículo 3, se alguém lhes perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aqui chama a nossa atenção, por quê? Porque mostra que Jesus, ele cumpria cabalmente as profecias, tudo o que havia sido registrado a respeito da sua vida, da sua prática aqui na terra, concernente à obediência ao seu Pai. Então Jesus, ele cumpriu cabalmente todas as profecias relacionadas a ele. Guarde isso, porque algo vai acontecer que foi descrito há muito tempo e foi cumprido diante desse ato de Jesus, que aparentemente é um ato despercebido, mas tem uma riqueza de ensino muito profunda. Então a Bíblia diz que ele precisava desse jumento, dessa jumentinha, e que depois ele devolveria. E no versículo 4 diz, olha só, isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumentinho, cria de jumenta. Então começamos a perceber aí o cumprimento da profecia que nós encontramos em Zacarias, aqui nesse texto apresentado em Mateus no capítulo 21. Era necessário que isso acontecesse, até porque as profecias são sinais de que Deus estava no controle de tudo. Mesmo diante, sabendo que Jesus seria morto, seria maltratado, seria morto, era necessário cumprir cabalmente cada palavra da profecia. Então Jesus não faz diferente. Ele solicita este animal para que ele adentre a cidade montado numa jumentinha, para se cumprir aí a profecia relatada pelo profeta Zacarias. Digam, versículo 5, digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você humilde e montado num jumentinho, cria de jumenta. Versículo 6 mostra que os discípulos foram, olha só, e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Isso aqui chama a nossa atenção porque mesmo sabendo de algumas circunstâncias, mesmo você tendo o conhecimento de que coisas estão para acontecer, é muito importante cumprir o que Deus manda. Se Deus mandou na palavra, a gente tem que obedecer, a gente não precisa questionar. Notem que Jesus, ele sabia o que iria acontecer com ele, ele tinha dito para os discípulos, e mesmo assim os discípulos fizeram tudo o que ele mandou. Poxa, mas o Senhor vai morrer. Ele disse que seria maltratado, que seria judiado, que iriam cuspir nele, iriam arrancar a sua barba, e está se preocupando em entrar montado num jumento. Pega o primeiro cavalo que tem aí, o primeiro jegue que tem aí no caminho. Por que tem que ser a jumenta? Por que tem que ser dessa forma? Não questionaram. Eles obedeceram. A Bíblia fala que os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. No versículo 7, a palavra do Senhor nos mostra que trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão, no versículo 8, a Bíblia fala, uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Aqui é a curiosidade, porque que tradicionalmente no Ocidente a gente comemora, celebra o Domingo de Ramos, porque aconteceu aí esse fato. Então muitas pessoas não sabem, não entendem por que Domingo de Ramos, outras até sabem, mas fica aí como uma curiosidade. O que é interessante é que a multidão, no versículo 9, a Bíblia fala que a multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam. Olha que coisa interessante, que eles gritavam:
Hosana ao filho de Davi. Hosana é uma palavra que significa salva-nos, nos salva, salva agora. Então, o povo gritava, Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Isso aqui é uma transcrição literal da primeira parte do Salmo 118. Interessante que lá no Salmo 118, a Bíblia fala no versículo 26 exatamente isso. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Então estava ali, repare o tanto de cumprimento da profecia estava acontecendo no primeiro dia da semana com relação à Semana Santa. Eu não consigo mensurar, imaginar o coração do nosso Senhor sabendo tudo o que iria acontecer, porque ele sabia e não só sabia do que estava para acontecer com ele, mas ele sentia isso na pele, porque a gente não pode negar a humanidade de Jesus. Ele é 100% homem, 100% Deus, e eu coloco o presente perfeito, porque ele continua sendo homem e continua sendo Deus. Isso é muito importante ressaltar. Essa natureza, ela não mudou em Jesus, continua isso. Então, ele sentia na pele e mesmo assim estava no momento de celebração, a multidão gritava, Hosana, Hosana nas alturas, bendito que vem o nome do Senhor, para se cumprir aí também, além de Zacarias, o Salmo 118. E a Bíblia nos mostra no versículo 10, que quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava, quem é este? Imagine agora, não entrou em nenhuma carruagem, não entrou em nada pomposo. Pelo contrário, assim como a Bíblia relatou e descreveu a profecia que o Salvador do mundo viria e nasceria de uma virgem, estaria num estábulo, numa manjedoura, e isso foi cumprido na vida de Jesus, acontece a mesma coisa de forma humilde, como a Bíblia fala, de maneira humilde, o rei entra na cidade montado num jumento, sem nenhuma pompa, mas mesmo assim a Bíblia relata que a multidão ela gritava Hosana nas alturas, outra multidão respondia, quem é este? E tinha aquele alvoroço, quem é esse? Era o Salvador, humilde, montado no jumento, no primeiro dia da semana, entrando aí na cidade. E no versículo 11 desse nosso contexto, a multidão respondia, né? Porque no versículo 10, uma multidão perguntava, quem é este? No versículo 11, a Bíblia fala que a multidão respondia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Isso marca o primeiro dia da Semana Santa. Jesus entrando na cidade, cumprindo a profecia ao seu respeito, trazendo esperança ao povo de que ele era o Messias prometido. Então a gente percebe que enquanto ele estava indo aí, entrava na cidade em direção ao templo, muitos estavam estendendo suas vestes e entendiam muito bem essa ligação profética que havia a respeito do Salmo 118 e também do profeta Zacarias. No versículo 17, ainda em Mateus 21, relata que, ainda no primeiro dia, ele volta para Betânia. Olha o versículo 17, pulando só para facilitar o entendimento. Mateus 21, 17 diz que Jesus deixando os discípulos e a multidão, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Notem que era necessário que isso acontecesse no primeiro dia da semana para se cumprir a profecia. Então a Bíblia fala que ele precisa descansar, ele passa a noite. É isso mesmo que você ouviu. O nosso Salvador também, aquela questão que eu falei aqui que é muito importante, 100% homem, 100% Deus. Como homem, ele se cansava. Ele também teve fome, como o texto mostra, que no versículo 18, de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Então, é muito importante isso, porque isso traz uma identificação direta com o Salvador. Não tem uma barreira intransponível de acesso ao nosso Senhor. Ele se identifica conosco na sua humanidade. Cansou, teve fome. A gente sabe que quando, em outro momento também, na perda de um amigo, a perda temporária, na morte de Lázaro, a Bíblia fala que ele chorou.
Então notem que essas características humanas estavam presentes em Jesus. Mas isso aí a gente fecha o domingo. Tem a segunda-feira, comumente aceito. A segunda-feira, então, o que é que acontece na segunda-feira, na Semana da Paixão? Me chama a atenção que Jesus, ele não abria mão dos ensinamentos. Repare que não tinha circunstâncias desfavoráveis para Jesus. Ele estava sempre nos ensinando. E isso nos ensina e nos motiva a andar como Jesus andou. Porque independente da situação em que a gente vive, a gente não pode se calar. A gente tem que aproveitar as oportunidades para ensinar a respeito do amor de Jesus e fazer como ele fez. E é interessante que na segunda-feira, Jesus vai falar a respeito de fé. Olha que coisa maravilhosa. Um homem, claro, Deus, homem, ele estava à beira de ser assassinado. E isso é importante frisar, porque foi o que aconteceu com ele, você sabe muito bem disso. Todos os anos, a história ela é contada, ela é relembrada. Jesus estava perto de acontecer o maior crime da história, porque iriam matar o Salvador do mundo. E mesmo sabendo disso e sentindo no próprio corpo, Jesus ainda assim estava ensinando, e ele vai ensinar, dentre muitas coisas nessa semana, mas estamos na segunda-feira, ele vai falar agora a respeito de fé. Porque ainda em Mateus no capítulo 21, na segunda-feira, a partir do versículo 18 até o versículo 22, a Bíblia fala que de manhã cedo, a gente já leu aqui, mas vamos reforçar o contexto. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. E a Bíblia mostra no versículo 19 que, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então Jesus disse: nunca mais dê fruto. E imediatamente a árvore secou. É porque assim, você tem que entender isso. Quando Jesus fala, acontece. Quando Jesus ordena, acontece. A Bíblia nos ensina que tudo foi feito por Ele, para Ele, e nada do que foi feito sem Ele viria a existir. Jesus é o centro de tudo. Se Jesus manda acalmar a tempestade, o que é que você acha que vai acontecer? Se Jesus manda que o doente fique bom, o que é que você acha que vai acontecer? Não foi diferente com o que aconteceu aqui na videira. Jesus teve fome, encontra a videira, e ele, a Bíblia fala, que quando ele viu, ele disse: nunca mais dê frutos, e imediatamente a árvore secou. No versículo 20, a Bíblia mostra que ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Isso aqui me chama a atenção, porque mesmo diante de muitos ensinamentos de Jesus, em circunstâncias desfavoráveis, e eu citei aqui a questão da tempestade, do vento, Jesus curando pessoas enfermas, os discípulos ainda não conseguiam compreender que Jesus é quem manda, que Jesus é quem fala e as coisas têm que obedecer. Os discípulos, a Bíblia fala, que eles ficaram espantados e perguntaram como a figueira secou tão depressa. Eles estavam diante do Salvador do mundo. Isso aqui chama a nossa atenção, porque quando nós estamos focados nas circunstâncias, não conseguimos perceber os milagres de Jesus. Não importa a situação que você está vivendo, se você continuar focando de maneira exacerbada, de maneira esbaforida, nas circunstâncias que são desfavoráveis, você não consegue observar os milagres de Deus na sua vida. Comece a tirar os olhos dessas coisas e olhar para Jesus. Se você acha que está difícil o seu dia, a sua semana, a sua vida, este homem, Deus, o nosso Salvador, ele sentia e vivia os últimos momentos provisórios da sua vida com os discípulos. Estava à beira de um colapso do seu sistema corpóreo, diante de muito sofrimento que ele iria passar. Você acha que foi fácil para ele? Não foi. Os discípulos nem perceberam que ele ordenou e a figueira tinha que obedecer. Porque quando Jesus manda, tem que obedecer. A Bíblia fala que eles ficaram espantados. E no versículo 21, Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-se e atire-se no mar, e assim será feito. E no versículo 22, olha que coisa maravilhosa, que ensinamento tremendo. E tudo o que pedirem em oração,
Se crerem, vocês receberão. Jesus não tinha tempo para ficar lamentando, é minha última semana, eu estou dodói, fiquem com pena de mim, eu não vou levantar da cama porque eu sei o que vai acontecer comigo, está doendo e tudo. Jesus levantou, Jesus cumpriu o seu propósito, você pode levantar e cumprir o seu propósito. Jesus, ele se preocupou com os discípulos, em animar os discípulos, e isso eu estou falando no segundo dia que estava antecedendo a todo o sofrimento e a sua morte. Jesus estava ensinando, encorajando os seus discípulos. Tudo o que vocês pedirem em oração, crendo vocês receberão. Se vocês tiverem fé e não duvidarem, eu não consigo mensurar a doçura na voz de Cristo ao trazer esse ensinamento tão profundo num momento tão difícil da sua vida. Só que não para por aí. Acontece também no segundo dia da semana, eu não posso esquecer e relatar, como eu falei, os textos, eles não seguem exatamente uma ordem precisa de cronologia. Então a gente precisa sintetizar o texto e de maneira comumente aceita pelos estudiosos, a gente precisa sintetizar os eventos. Até porque você precisa saber, e só abrindo um parêntese aqui como uma curiosidade, o escritor, por exemplo, Mateus, ele não estava escrevendo enquanto os acontecimentos estavam sucedendo, estavam acontecendo, né? Tenho que ser redundante aqui só para facilitar o entendimento. Então, Mateus ele não estava escrevendo, Jesus estava entrando e Mateus escrevendo, Jesus amaldiçoou a figueira e Mateus estava escrevendo, não. Os textos dos evangelhos foram escritos 30 anos depois, talvez 15, 20, 30 anos depois, a morte de Jesus, não se esqueça disso. Só para você ter uma ideia, o discípulo mais novo, que é João, o discípulo amado, que foi o que escreveu a última carta, não somente o Evangelho de João, mas também as 3 cartas, 1ª, 2ª, 3ª João e o Apocalipse. João, que era o discípulo mais novo, essas cartas foram escritas aproximadamente 90 anos depois de Cristo. Daí você já tira. Então é muito importante entender isso para sintetizar os fatos como eles aconteciam. Então ainda na segunda-feira aconteceu também algo interessante em Mateus 21, só que você vai voltar para o versículo 12. No versículo 12, a Bíblia fala que Jesus, a partir do 12 até o 16, que Jesus também entrou no templo, ainda na segunda-feira. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Jesus ensina com doçura, mas também com firmeza. E estavam profanando o templo, o espaço físico, que também é muito importante. E Jesus então, ele purifica e disse-lhe, está escrito, olha só a profecia, versículo 13, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e mesmo Jesus tendo agido dessa maneira tão áspera e firme, a Bíblia fala que quando essas pessoas se aproximaram de Jesus, o que foi que ele fez? Ainda no versículo 14, Jesus os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, olha o entendimento das crianças, o que elas gritavam, Hosana ao filho de Davi, aqueles líderes religiosos, a Bíblia diz que eles ficaram indignados e lhes perguntaram, não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus, sim, vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste o puro e perfeito louvor? Jesus ensinando a respeito das crianças, louvando e adorando o teu santo nome. Olhe quanta coisa em 2 dias acontecem na vida de Jesus. E é interessante que ainda na segunda-feira, para nós terminarmos essa parte do ensinamento bíblico, agora você vai para Marcos 11, 19, Marcos, no capítulo 11, no versículo 19, que a Bíblia diz que ao cair da tarde, Marcos 11, 19, eles saíram da cidade. Ou seja, o Evangelho de Marcos ele vai relatar que já sendo tarde, Jesus ele sai da cidade de Jerusalém. E isso, muito provável aqui, ele volta para Betânia, porque no dia seguinte eles viram a mesma figueira que havia sido amaldiçoada, está no versículo 20.
que de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Olha quanta coisa, como Jesus era ativo e quanta coisa aconteceu em 2 dias. Porque senão a gente fica só com a Semana Santa, é sempre a mesma coisa, a gente lembra do sofrimento de Jesus, da morte e ressurreição, mas olha só a quantidade de informação bíblica que nós temos em apenas 2 dias. Você é meu convidado e minha convidada a não perder essa série de mensagens, porque isso aqui foi domingo e segunda, nós teremos a terça e a quarta no próximo momento e a quinta e a sexta, fechando aí esse ciclo dessa Semana Santa tão marcante na vida de Jesus e tão marcante nas nossas vidas. Chegou até aqui, muito obrigado pelo seu carinho. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu gostei e compartilha essa mensagem. Não somente isso, você pode participar também, viu? Deixando um comentário de incentivo, você pode também deixar qualquer que seja o comentário. Eu leio todos os comentários. E eu desejo a você que está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Que Ele continue te abençoando. Amém e amém.